Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Cristo ressuscitado, não se esqueça disso, aquele que ressuscitou de dentre os mortos e está vivo e vivo para sempre. Aquele que apareceu a Saulo de Tarso na estrada de Damasco e o escolheu para que recebesse a revelação do Evangelho da graça de Deus e trouxesse para todos nós a liberdade desse Evangelho glorioso e todas as conquistas da cruz. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração, o domínio. Não há Deus semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar, dos mares. Ele é invisível, mas Ele é real. Eu não vejo, mas creio que Ele existe. Ele habita no meu espírito, e no meu espírito Ele testifica comigo que sou seu filho, porque Ele é Deus. O Evangelho da graça de Deus me deu o entendimento, e eu tenho a mente de Cristo. Esse Evangelho me deu entendimento, e eu hoje sou espiritual, e não mais carnal. Não me inclino para as obras da carne. Não vivo, mas Ele vive em mim. Eu quero, nesta terça-feira, dia 5 de outubro, compartilhar com vocês uma palavra. E quero tomar por base a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, sob o tema não permita que façam cadeias para você. Não permita ser aprisionado. Não permita que atem fardos pesados sobre os seus ombros. Não permita que haja sobre você jugo desigual. Não permita ser dogmatizado por esses que se dizem líderes religiosos, que têm títulos e que dão muito valor a isso. Esses que se dizem serem anjo da igreja, esses que se dizem ter você debaixo das suas coberturas espiritual. Porque é isso que eles dizem. Descubra a liberdade da graça de Deus. Todos os dias que você acordar, diga: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, porque somos livres em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você estar alegre ou dominado por tristezas e frustrações? O dia que você descobrir a grandeza dessa liberdade, nunca mais você dirá que está triste ou frustrado. Então não permita que façam cadeias em você, que te aprisione. Não deixe que isso aconteça com você. Viva a liberdade no Cristo ressurreto, no Cristo ressuscitado. Transforme-se, experimente a liberdade do Evangelho da graça de Deus. Eu sei que eles lá dizem que é libertinagem. Porque quando você diz que está livre em Cristo, eles lá
que atam fardos pesados, que atam jugo sobre as pessoas, que ditam o que se tem ou não que fazer. Eles dizem que você, se estar nesta liberdade, você então pode fazer tudo aquilo que nós chamamos obras da carne. Por isso que eles acham que isso é libertinagem. E é mesmo, se você viver na prática das obras da carne, você está em libertinagem. Mas todos aqueles que têm os seus olhos abertos, a sua mente iluminada, todos aqueles que entenderam e compreenderam o evangelho da graça de Deus, essa liberdade em Cristo, eles não se inclinam para as obras da carne, porque ele tem a mente de Cristo, ele é espiritual, ele não é mais carnal. E Cristo habita nele. Ele não pratica as obras da carne, não porque ele não possa praticar. Paulo, o apóstolo da graça, diz: todas as coisas me são lícitas. Quando alguém me pergunta e enumera as obras da carne de Gálatas 5 e diz assim: eu posso fazer, eu respondo: sim, você pode fazer todas essas coisas. Mas nem tudo convém fazer. Porque tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. O que ele planta, ele colhe. E ele pode colher as consequências na carne de tudo aquilo que ele plantou, de tudo aquilo que ele semeou. E quem tem a mente de Cristo, quem é espiritual, não se inclina para as obras da carne, para as coisas materiais, para as coisas desta vida. Mas ele está, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Não deixe que o sistema coloque uma corrente na entrada da sua mente para fechá-la. Você é livre. Muitos de nós temos uma ideia geral daquilo em que cremos, mas se pensarmos em aceitar novos conceitos, isso nos assusta. As pessoas nasceram na religião dos seus pais e vão morrer na religião dos seus pais. Eles não querem questionar, eles têm medo de questionar. Eles têm medo de rever conceitos, de parar e refletir. Eles têm medo de uma nova vida, das boas novas, que é o Evangelho, que é poder de Deus, que transforma, desse Evangelho, que para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Colocar uma corrente na mente, impedindo que o Evangelho da graça de Deus aflua e nos traga refrigério. É isso que o Evangelho da graça de Deus faz. Ele traz alívio, ele traz refrigério, como o salmista Davi no Salmo 23 diz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me eternamente em verdes pastos. E me faz deitar e descansar. E me faz conduzir às águas tranquilas que são refrigérios para a nossa alma. Isso é liberdade plena em Cristo Jesus. É isso que nós vivemos, é isso que nós queremos viver. Esse é o Evangelho do Cristo ressuscitado. É uma das maiores tolices que poderíamos cometer. Então por que o fazemos? Porque nós criamos essas correntes. A entrada
da mente de muitos se acha bloqueada. As oportunidades, elas surgem, mas as pessoas, elas não aproveitam. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo na Epístola aos 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Por isso que nós somos espirituais e não somos carnais. O carnal, ele é guiado e dirigido por ele mesmo e por preceito dos homens. São os homens que os guiam, são os homens que os dirigem. Mas o espiritual, ele é guiado e dirigido pelo Espírito Santo que nele habita. Por isso ele tem a mente de Cristo. Com a mente renovada, você tem um novo sentido de vida. Uma visão nova, visão do verdadeiro Evangelho de Cristo. Visão do reino de Jesus. Esse reino que nos proporciona a possibilidade de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu li nessa epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Querido, nós estamos muito preocupados com os que ainda vivem debaixo de fardos e jugos. Essa é a nossa preocupação. Por isso que nós pedimos, divulgue e compartilhe. Por isso que eu sempre digo, o meu intuito nesse canal é alcançar essas pessoas que estão presas, aprisionadas nesses alçapões, debaixo da liderança de homens, de preceito dos homens, fazendo tudo o que eles mandam, tudo o que eles determinam e tudo o que eles dizem que tem que fazer. Acorrentado com os seus ensinamentos. É assim que as pessoas vivem nesses lugares. Uma amiga minha, irmã do sistema, uma vez ela me fez um convite. Quando é que você vai lá? Eu disse assim, nunca mais. Nunca mais. E ela ficou um pouco chateada. Eu percebo que a nossa amizade estremeceu um pouco, porque eu disse que nunca mais iria lá. O que eu vou fazer lá, nesses lugares que tem liturgias, que tem rituais, que tem cerimoniais, que Cristo não é o centro? Os homens buscam primazia, estar em destaque. A disputa entre uns e outros, para ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem ensina melhor. É uma competitividade que existe dentro desses lugares. E muitos não percebem ou não querem perceber. É isso que nós encontramos nesses lugares. Nos dias de cultos, de reuniões que eles chamam de culto aos domingos, ou quinta-noite, ou terça, sei lá. Há uma disputa para ver quem vai pregar. E quando aquele que queria pregar não prega, ele fica chateado, ele fica aborrecido. E sai dali insatisfeito. Aqueles que querem cantar quando não cantam, sai dali insatisfeito. É isso que acontece nesses lugares. Eles honram a Deus de lábios, mas a mente, o coração está longe. Foi isso que o Cristo Nazareno disse. Honra de lábios, mas o coração está distante. E é isso que nós vemos nesses lugares. Deus é espírito. E importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. Nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. A todo instante, a toda hora, onde estivermos, nós estamos adorando esse Deus
que é invisível, que ninguém vê, mas crer que Ele existe. Damos a primazia a Ele, a honra, reconhecemos o seu domínio e que Ele é tudo em todos, que Ele é o centro, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor, que Ele é o cabeça de cada um de nós que estamos inseridos no seu corpo. Nós não somos competidores de nada, nós não queremos dividir a sua honra, nós não queremos dividir a sua glória, porque sabemos que Ele não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória é dele, toda a glória é do Senhor. Por pura ganância e interesses, essas pessoas ainda seguem os homens, os seus ensinamentos. O medo dessas pessoas de romper produz ansiedade. Muitos estão lá, até querem romper, mas tem medo. Tem medo. A mente está cauterizada. Elas acham que se estiverem fora desses lugares, perdem a salvação. Elas acham que se seus nomes não estiverem mais arrolados no hall de membros, elas perdem a salvação. Elas acham que se não estiverem mais nesses lugares, elas são desviadas e aí perdem a salvação. É um tal de perder a salvação. E isso tem trazido medo às pessoas, ansiedade às pessoas. E a pessoa ansiosa é produzido nela insegurança. E muitos estão nesses lugares inseguros, tristes. Tem momentos alegres, mas depois, quando sai dali, passa a semana nos seus lares tristes, reclamando da sorte, lamentando. É isso que acontece com muitos que vivem nesses lugares. A alegria no Senhor é a nossa força. Estamos sempre regozijando e descansando nele, no Senhor. Não temos essas ansiedades, essas inseguranças, essas preocupações, porque não nos prendemos às coisas desta vida. Porque entendemos que estamos aqui, mas estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Portanto, nós somos cidadãos dos céus. Daí que enquanto estivermos aqui, neste corpo, Ele cuida de cada um de nós e não nos deixa faltar nada. Não estamos preocupados aí com o aumento de gasolina, com o aumento disso, com o aumento daquilo. Nós não estamos preocupados com nada dessas coisas, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. Somos cidadãos dos céus. E como pessoa humana, eu não canso de dizer, Ele cuida de nós. Isso é viver e andar pela fé. Não andamos por vista, mas por fé. Nada nos faltará. Tudo quanto precisamos, Ele já nos deu. E nós tomamos posse disso. E estampamos no nosso rosto um lindo sorriso. Porque sabemos que a tua graça nos basta. A graça dele nos é suficiente. A insegurança que tem nessas pessoas lhe trazem medo e automaticamente elas não têm coragem alguma de tomar uma atitude, de tomar uma decisão e viver ao lado do Cristo ressuscitado. Mude a sua maneira de pensar, meu querido, que ainda está nesses lugares. Deixa Cristo agir na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Deixa Ele dirigir a sua vida sem reserva. Faça como Paulo, o apóstolo, fez ao escrever ao povo da Galácia, no capítulo 2, no versículo 20. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Você é filho de Deus. Somente Ele pode te ajudar a romper com essas cadeias que te aprisionam.
Você não está vendo nenhuma corrente em você, mas você está aprisionado. Você está preso. Você não pode questionar. Você não pode pensar. Você não pode discordar. Porque tudo eles te dizem o que você tem que crer, o que você tem que fazer. Seja livre vivendo o evangelho da graça de Deus em toda a sua plenitude. Esta é a palavra para nós nesta terça-feira. Medite, faça uma reflexão. Dê um like, até mesmo um dislike. Divulgue e compartilhe esta palavra para que muitos possam serem alcançados. Eles não conseguem perceber que nós do evangelho da graça de Deus não falamos numa outra coisa a não ser no Cristo ressuscitado, no Cristo ressurreto. E eles ainda dizem que nós somos hereges. É assim que nós somos chamados. É assim que eles pensam de nós. Porque não praticamos rituais que eles praticam. Não praticamos as liturgias que eles praticam. Não nos permitimos sermos dogmatizados. Não participamos de nenhuma cerimônias. Não vivemos presos a esses lugares de 4 paredes, materializando a fé das pessoas. Mas como igreja que somos, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Como igreja que somos, oferecemos a Ele diariamente o nosso culto racional. Viva o Cristo ressurreto, viva o Cristo ressuscitado. A Ele a honra, a glória, o poder e a adoração. E eu concluo dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Beijo, forte abraço. Nós amamos todos vocês. A vocês também do sistema religioso. Vocês são nossos irmãos. Vocês são uma unidade no corpo de Cristo. Vocês são salvo, eleito, predestinado. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. A diferença de nós que estamos no Evangelho da Graça de Deus é que nós temos essa liberdade em Cristo. Somos dirigidos e guiados por Ele. Temos a sua mente, Ele vive em nós. Somos espirituais e pensamos nas coisas do alto, nas coisas de cima. E reconhecemos Ele como único Senhor, como único pastor, como cabeça desse corpo. Amém? Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.